Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, os ensinos de Jesus Cristo, sua origem, que é o Salvador de todos os homens. Vimos ontem, irmão, Jesus Cristo de maneira exemplar, como um dos grandes professores de toda a história, nos ensinar a respeito do reino dos céus. Já havíamos aprendido sobre o começo do reino dos céus, que era a parábola da semente caindo nos 4 locais que representam quatro tipos de pessoas que aceitam ou não a mensagem do Evangelho do reino dos céus, né? Identificamos cada local como cada tipo de pessoas e suas como é que se diz, suas reações diante da pregação do Evangelho, diante daquilo que chega o pregador e diz: aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida e tenha o perdão dos seus pecados. A maneira que a pessoa se impacta com aquela mensagem, ela decide se vai aceitar ou não. Então nós tivemos os locais, o meio do caminho, que eram pisados, né, não aceitaram o Evangelho. Tivemos o local em cima da pedra, que foram aqueles que aceitaram, ficaram muito alegres, ficaram dentro do Evangelho com Jesus Cristo. Mas quando veio a perseguição, quando veio os maltratos por causa do Evangelho, porque quem está nesse mundo e é de Jesus Cristo vai sofrer maltratos, vai sofrer perseguições, vai sofrer muita coisa. Então ele desiste porque ele não tem raiz, está em cima da pedra. Tivemos aqueles que caíram, a semente que caiu nos espinhos, está dentro do Evangelho, seguiu o Senhor Jesus Cristo, só que não produz para o reino dos céus. São aqueles, digamos, eles são semelhantes aos falsos, eles estão dentro, mas eles não chegam a produzir, certo? Podem até ser sinceros, pode até não estar fazendo coisas erradas, mas não faz a obra, não faz aquilo que Cristo determinou. Um bom pescador de vidas, pregador do Evangelho, da verdade. Muitas vezes ele oculta a verdade com medo ou por algum motivo de sua família, dos amigos, na escola, no local. Ele fica muito recatado e ele não produz fruto porque os espinhos sufocam. Mesma coisa é as riquezas, os prazeres, os bem-bons da vida. Ele fica improdutível para o reino dos céus, certo? Porque ele pegou as coisas aqui do mundo. Esses espinhos sufocam ele. E o quarto e último local que Jesus Cristo ensinou é aquele que caiu dentro da terra e produziu muito. São os verdadeiros seguidores. São aqueles que estão sofrendo por causa da palavra, que falam o Evangelho, que falam a verdade, que falam do amor de Jesus Cristo. Sofrem por isso, são perseguidos por isso, são massacrados. São a boa terra, por isso que ele produz isso. Ele está no mundo controlado por Satanás e está sendo perseguido. Agora, aquele que é seguidor de Jesus, que está nesse mundo e está no bem bom da vida, tem alguma coisa errada. Não pode. Jesus Cristo disse que este mundo dorme no maligno. Você pode olhar que ao redor de você só há injustiça, só há coisas erradas. Não há justiça. Como pode ser controlado por Deus? Não pode. O mundo, a sociedade, as pessoas são controladas por Satanás, porque a maldade tende a aumentar ainda cada vez mais. Então nós vemos a abertura do reino dos céus. E ontem nós vimos a parábola da semente do trigo e do joio. Vimos que para se identificar, o mundo é o campo, a semente do trigo são os filhos de Deus, os filhos do reino dos céus, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. E os filhos do maligno são o joio, que foi plantado pelo inimigo. Esse termo de Jesus Cristo, de ser plantado pelo inimigo, de ser joio, quer dizer que a pessoa, irmãos, a identificação é simples, irmãos. Os filhos de Deus são aqueles que tanto ouçam os conceitos, porque o diabo não força o homem a pecar. O diabo aconselha, induz o homem a pecar. A decisão é do homem. Da mesma forma que Deus fala para o homem: não faça isso. Tudo que vem de bom, irmão, todo conselho de bom para ir para o Evangelho, para estudar os ensinos de Jesus Cristo, para ir para perto de Jesus Cristo, isso vem de Deus. Para saber o que é que Jesus Cristo quer, isso vem de Deus. Aquele que diz: não
não precisa ver os ensinos de Jesus Cristo, não. Siga do seu jeito, né? Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões falam bem de Deus, todas as religiões vão levar você a Deus. Esse ensino do maligno. Você tem que decidir. A decisão é sua, por isso que você será julgado por suas decisões. Certo? Então não pode se esquivar disso. Então, os filhos do maligno, quando Jesus Cristo fala, é aqueles que estão vindo, em vez de seguir os conselhos de Deus, segue os conselhos do maligno. Mas nem o diabo força o homem a pecar, a errar e a ir para o inferno, da mesma forma que Deus também não força o homem a aceitar ele, a seguir ele para o céu. Tudo é uma questão de escolha do homem. Por isso que o mundo está desse jeito. É o homem que escolhe. Então, estes filhos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que seguem. Não são aqueles que estão dentro da denominação, dentro de uma religião. São aqueles que seguem os ensinos de Jesus Cristo. Eles estudam, eles procuram saber a vontade do Senhor Jesus Cristo. Agora, o joio é muito parecido. Porque ele aprendeu a forma dos filhos de Deus de fazer as coisas. Eles imitam, eles estão no meio. Jesus disse que o joio é muito parecido com o trigo. E como é que pode se identificar? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a árvore ela é conhecida por seus frutos. O homem é conhecido pelas suas ações, não pelo que ele prega, não pelo que ele fala. Você vai precisar conviver com ele no dia a dia para saber os atos dele. Principalmente quando ele não está sendo visto. Aquilo que ele pratica quando ele não está sendo visto é o que ele é. E não aquilo que está lhe mostrando na sua frente. Esses são os filhos de Deus. Os que praticam o evangelho independente de onde estão e se estão sendo vistos ou não. Nunca é pela pregação eloquente, grande e bonita no púlpito. Não se conhece um pregador pela pregação no púlpito. Se conhece um pregador, né, de todo mundo, da denominação, um pregador da religião, um pregador da denominação, um pregador que o povo todo estipula ele como a fama de grande pregador, se vê ali. Agora, um pregador de Deus, aquele que fala realmente o evangelho, só se identifica no dia a dia da vida dele. Porque o reino dos céus não é palavra. O reino dos céus é obra e ação, execução de fé. Como Jesus Cristo disse, paralíticos se levantando, cegos vendo, mudos falando. Isso é o reino dos céus, paz de espírito, milagres, conserto. Isto é reino do céu. Toda vez que você pega o ensinamento de Jesus Cristo, coloca na sua vida e conserta um erro que você estava vindo errado, isso é o reino dos céus acontecendo na sua vida. Jesus Cristo disse, para vós chegou o reino dos céus. O reino dos céus é conserto, eu sair daquilo que eu estava fazendo errado e entrar no certo. Ter a verdadeira fé, a salvação. Isto é o reino dos céus. Nunca é poder, nunca é comando, nunca é autoridade, não. O reino dos céus é a igreja do Senhor, que são as pessoas. As denominações e religiões não. Então, só assim se identifica o joio, que é muito parecido com o trigo. Mas Deus, quando olha dos céus, que é o mundo é o campo, Deus, quando olha dos céus, ele não vê denominação, religião, instituição, governos. Ele vê somente semente de trigo e semente de joio. A análise de Deus é simples e é essa. A semente de joio engloba tudo, até os falsos seguidores que estão dentro das denominações e religiões. Os falsos seguidores estão dentro das denominações. A gente olha para uma denominação, vê todo mundo ali, mas você não identifica quem é quem. Tem muito joio ali e pode só haver pouco trigo. Mas quando Deus olha para o céu, Deus não vê denominação, Deus não vê religião, Deus só vê trigo e joio. É simples, o campo é o mundo. Ou é trigo ou é joio. Mesmo se o trigo tiver a fama de grande pregador, de ganhar tantas vidas, vai ter muitos que vão chegar perto de Jesus Cristo no dia do julgamento e vão dizer, nós não fizemos isso em teu nome? Nós não pregamos em teu nome? Nós não ganhamos tantas maravilhas, tantas vidas no teu nome? Nós não fizemos tantas maravilhas, sinais, milagres no teu nome, Senhor? Jesus Cristo dirá,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A identificação é muito difícil, porque o joio é muito parecido com o trigo. Mas no dia da colheita, isso vai ser separado. E hoje você pode saber pelos atos da pessoa. Jesus Cristo, o que a pessoa pratica é o que diz o que ela é. Conviva com a pessoa. Não diga que ela é uma pessoa de Deus só porque ela está pregando no púlpito, não. Isso é o maior erro que você pode cometer. Não diga que uma pessoa é de Deus porque ela fez uma bondade, não. Vá para o dia a dia dela. Veja o que ela fala. A Bíblia diz que do coração é que procede boas coisas. Muitas vezes essas pessoas por trás só falam o que não presta. Quando estão escondidos, fazem o que não presta. Então elas têm que ser identificadas pelo dia a dia. E não porque prega, não pelo título que tem de pastor, de presbítero, de evangelista. Não, isso não dá certeza a ninguém de que é um seguidor do evangelho. A certeza é quando estuda, quando sabe, quando perdoa, quando ama, quando perdoa. Identifique ela quando alguém atacá-la e ela em troca amá-lo e pedir perdão a ela. Então, irmãos, foi essa identificação do joio e do trigo. Olha, uma coisa bem interessante. Isto é o que diz se ela é seguidor ou falso do evangelho. Mas pelo que pratica, vão continuar enganando até os finais do tempo. Assim que eu identifico uma pessoa que não é verdadeiramente seguidor do evangelho, mas que está fazendo coisas que não condiz com uma pessoa que é seguidor do evangelho, eu não posso arrancar. Proibiu de arrancar. Proibiu de arrancar. Eu não posso arrancar o joio. Quando eu identifico uma pessoa que não está tendo os procedimentos que seriam de Jesus Cristo, eu tenho que amá-la. Nunca é expulsar, nunca é colocar. Um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo nunca mata, nunca expulsa. Ele vai atrás para acalentar, para tentar voltar. O joio precisa estar junto. Quem sabe não se transforma em trigo. Quem sabe não há transformação. A ordem é não arrancar. Não pode arrancar. Porque pode vir trigo no meio. Então, foi a parábola que o Senhor nos mostrou ontem, da semente do trigo e do joio. E hoje? Porque ainda estamos na que Jesus quis falar sobre o reino dos céus. Começamos na abertura, os 4 locais. Ontem fomos para a identificação daqueles que estão dentro do reino dos céus, mas que não são seguidores. E hoje? Jesus Cristo vem com uma nova parábola, um novo ensinamento sobre o reino dos céus. Hoje vamos para a parábola que Jesus prega a respeito da semente do grão de mostarda. Veja como Jesus Cristo, o reino dos céus, Jesus Cristo disse, o reino dos céus, meus discípulos, pode ser comparado a um grão de mostarda. Essa é a menor de todas as sementes, mas quando nasce, se torna uma árvore, a maior das hortaliças, tão alta de tal forma que a maioria das aves dos céus vem fazer ninho nela e também abrigam debaixo de sua sombra. Agora vou fazer uma leitura bem interessante. Observem direito esse estudo sobre este grão de mostarda, essa semente que Jesus falou. O que Jesus estava prevendo com isso, irmãos? É que o reino dos céus começou com as 4 sementes, nós vimos antes ontem. Ou seja, 4 formas de se aceitar ou não o Jesus Cristo como Salvador. O reino dos céus começa exatamente aqui. Quando alguém escuta a pregação do Evangelho, primeiro ela pode ver se é verdade e aceitar ou não. Mas Satanás ali mostra as belezas do mundo, mostra o que é que ela pode perder e ela termina não aceitando o Evangelho, apesar de saber que é a verdade, é a semente no meio do caminho. Depois tem a semente que caiu na pedra, que ela aceita o Evangelho, aceita aquilo ali como verdade, mas ela não tem raiz, ela não tem profundidade, ela não tem força. Quando vem a perseguição, ela logo morre, ou seja, eles desistem da caminhada com Jesus Cristo. E tem a terceira, que foi o que caiu entre espinhos,
e foi sufocada, não produz nada para o reino dos céus. Está no Evangelho todo o tempo, a vida toda segue o Evangelho, mas não produz para o reino dos céus. É a semente que caiu entre os espinhos. E a quarta e última é aquela que caiu em boa terra. São aqueles que aceitam o Evangelho de bom grado, né? Sabem das dificuldades e das perseguições que vai haver, porque está no mundo dominado pelo inimigo, mas continuam até o fim, contra tudo, contra tudo. Essas quatro sementes que Jesus Cristo ensinou foi o começo do reino dos céus, que hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Invisível aos olhos humanos, é o reino espiritual de Deus. Foi fundada pequenina, com 120 discípulos ali no cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, juntou com as mais 3.000 almas, 3.000 pessoas que se converteram com a pregação de Pedro. Logo depois daquele episódio do Pentecostes, estava começando o reino dos céus visível em forma de igreja, organismo vivo e espiritual, constituído pelas pessoas do grupo. É um organismo vivo, é ali, aqueles 120, juntando aquelas 3.000 almas que se converteu. Formou-se a igreja visível, mas o reino é espiritual. E depois de milhares de anos, essa igreja fundada como uma pequena semente de mostarda que Jesus falou, estamos na semente de mostarda da parábola, diante de tantas perseguições e massacres promovidos pelo Império Romano, dominado por Satanás, crescia constantemente e majestosamente nas mãos de Deus. Era a árvore crescendo, a primeira semente de mostarda, a pequena de todas as sementes, agora começava a crescer em forma gigantesca, diante da perseguição e do massacre dos imperadores romanos. Quanto mais o Império Romano implacavelmente perseguia, matava, assassinava, jogava para os leões, queimava nas fogueiras, decapitava, perseguia, torturava os cristãos, mais os seguidores de Jesus Cristo se reproduziam em número. Isso, a perseguição toda foi nas pessoas dos imperadores Césares, que massacravam, tentavam destruir a igreja, mas eles cresciam surpreendentemente, chegando finalmente o tempo do imperador Constantino reconhecer que a igreja, ou como eles chamavam na época de os cristãos, deixaram de ser uma seita religiosa perseguida e passou a ter todos os direitos das outras religiões do império. Foi aqui que começou a religião chamada cristianismo propriamente dito. Até o massacre, até a perseguição, era a igreja. Só o povo do mundo chamava, só os filhos do maligno chamavam de cristãos, mas Deus sempre chamou seu povo de igreja e de santos, certo? Então até aí era a igreja. Quando eles são reconhecidos como religião, não é como igreja do Senhor Jesus Cristo, para se obedecer, não. É reconhecido como religião. Tem liberdade de culto, agora são livres para cultuar. E o próprio imperador aceita isso e se converte. Aí começou todas as mazelas influir dentro do meio, aqueles que seguiam verdadeiramente os seguidores de Jesus Cristo. Diante das perseguições, só era seguidor quem realmente era. Não tem esse negócio de engano não, porque estava botando o pescoço a prêmio. O enganador dizia que não era não seguidor de Jesus Cristo não, para poder preservar a vida dele. Ia para a tortura, entregava logo, dizia que não queria não. Agora, quando foi reconhecido como religião, quando o Império Romano realmente aceitou os cristãos, aí entrou todo tipo de mazela. Todo mundo agora queria ser cristão. Vinha com seus erros, com suas apostazias. Muita gente querendo agradar o imperador Constantino começou a entrar. Com isso, os verdadeiros seguidores que só seguiam a doutrina ortodoxa de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo ensinou, começou a se afastar. Começou a sair, foi formando ali a religião cristianismo, engordada, manipulada pelos doutrinas de demônio de Satanás. Por quê? Porque ela chegou a ser reconhecida na capital do mundo, que era Roma. Começava o domínio do poder através da religião, cristianismo.
Enquanto a igreja era perseguida e torturada, manteve a sã doutrina e os costumes dos apóstolos, todos os ensinamentos, que já haviam morrido, mas que ela mantinha esses ensinamentos. Por quê? Porque ela era perseguida e era massacrada, e só os verdadeiros ficavam. Que fazia parte da igreja é quem realmente se convertia, porque tinham que pagar com a vida. Eles eram perseguidos, mortos, eles eram a igreja verdadeira. Mas quando a perseguição acabou e eles passaram a cultuar livremente o Senhor Jesus Cristo, serem reconhecidos pelo mundo, começou a entrar todo tipo de gente na igreja. A religião coloca suas garras de fora. Muitos começaram a se tornar cristãos porque não porque se converteram a Jesus Cristo, mas porque o imperador romano agora era cristão. Então, para agradar o imperador, bando de baba-ovo começou a entrar, dizer que é crente, dizer que seguia Jesus Cristo agora, e abraçaram a fé. Por isso, um monte de bajuladores hipócritas errados entraram no cristianismo, mudando o modo de viver dos santos, começando a colocar costumes e doutrinas de demônios, de homens, começou a ensinar. Foi quando apareceu as imagens de escultura dos santos, começaram a fazer imagens de escultura, quando começou a se rezar pelos mortos, quando começou a fazer não sei o que de sétimo dia, quando começou os verdadeiros e sinceros. Esses ensinos, doutrinas de demônios, não estavam nos ensinos de Jesus Cristo. Então, os verdadeiros se afastaram. Só ficou ali, só começou a ficar ali quem realmente queria seguir aquelas doutrinas maléficas. Se afastaram e saíram da capital, Roma, viu? Saíram da capital, foram para os lugares mais distantes para ali poder manter o ensino puro de Jesus Cristo. Foram para as regiões do interior para manter a doutrina pura e os ensinos puros de Jesus Cristo. Mas o centro religioso do cristianismo ficou em Roma e, finalmente, o imperador Teodósio oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. É o golpe final de Satanás. Com isso, a religião, o cristianismo toma o poder no mundo e a igreja do Senhor já está afastada há muito tempo. Aqui começa o cristianismo a entrar em imagens de escultura, de santos. Quem tem fé que tem até os dias de hoje, depois vem a oração pelos mortos, vê um monte de coisa aqui, a adoração do crucifixo e muitas aberrações e doutrinas do malignos colocados dentro do cristianismo, não dentro da igreja, que a igreja já está afastada, a verdadeira igreja se afastou, que ela não tolera o erro, essas doutrinas de demônio ela não tolera, então já tem se afastado. Então aquela semente de mostarda que começou, cresceu de tal forma, como disse Jesus Cristo, se tornou uma árvore tão grande, ficou enorme, tomou poder no mundo, que era o Império Romano e a cidade de Roma. Com isso as aves dos céus fizeram um ninho nela. Como foi isso? Quem são as aves do céu? As aves do céu representam os demônios. Os demônios vieram nesta árvore chamada cristianismo, puseram seus ninhos nela, começou a morar o quê? São as doutrinas, os ensinos que não estão batendo com os ensinos de Jesus Cristo. Isso são doutrinas, isso é o ninho dos demônios. Certo? Tudo aquilo que está sendo ensinado e Jesus Cristo não ensinou é ninho de demônio. É doutrina de demônio. Certo? Então começa aí. É por isso que a árvore cresceu tanto. Jesus Cristo disse que veio as aves do céu e fizeram ninho nela. As aves do céu representam espírito maligno. Chegaram a fazer ninho nela. A igreja já está afastada desse cristianismo, porque ela é comandada